Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre bissetriz e eu vou explicar para vocês o que é uma bissetriz e como é que a gente encontra bissetrizes, tudo bem? Então, na aula de hoje, bissetriz, tá? O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma reta que divide um ângulo em dois. Na verdade, mais do que dividir em dois, ela divide o ângulo ao meio, tudo bem? Então, quando nós temos um ângulo, eu vou desenhar um ângulo qualquer aqui agora. Não vou me preocupar com qual ângulo eu estou desenhando, só para explicar para vocês o que é uma bissetriz, tá bom? Então aqui desenhei esse ângulo. Para encontrar a bissetriz é muito fácil. Eu simplesmente preciso pegar o meu compasso, abrir ele em qualquer abertura, e aí eu vou colocar a ponta seca do compasso no vértice do ângulo. Então aqui nós temos um ângulo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, é o vértice do ângulo. Eu coloco a ponta seca do compasso no vértice do ângulo, e eu vou traçar um arco que passe pelas duas retas que formam as laterais desse meu ângulo. Mantendo a abertura do meu compasso agora, eu vou colocar a ponta seca em cada ponto de intersecção desse arco com as retas. Eu vou chamar aqui de ponto B e aqui de ponto C. Então eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto B, aqui, e eu vou traçar um arco aqui na frente desse jeito. Vou fazer a mesma coisa para o ponto C, colocando a ponta seca do compasso aqui e traçando o arco desse jeito aqui. Agora, olha só, nós temos aqui esse ponto em que esses arcos se cruzaram. Eu vou chamar esse ponto de P. Tudo que eu tenho que fazer agora é unir o ponto A ao ponto P. E isso é a nossa bissetriz. Então, essa reta aqui é a reta bissetriz, que divide o ângulo na metade. Esse tipo de construção é útil para quando nós quisermos encontrar, por exemplo, ângulos de 30 graus ou de 45 graus, ou outros ângulos um pouquinho mais complicados, um ângulo de 15 graus, por exemplo. E agora sim eu vou usar uma construção um pouco mais rigorosa para esses ângulos e eu vou encontrar a bissetriz do ângulo de 60 graus, tá bom? Então eu vou encontrar a bissetriz do ângulo de 60 graus, certo? Então, o primeiro que eu tenho que fazer é desenhar o meu ângulo de 60 graus. Esse vocês já sabem fazer há bastante tempo. Tudo que eu tenho que fazer é desenhar uma reta suporte. Eu vou desenhar uma semi-reta, que vai ser o suporte para o meu ângulo, começando aqui no ponto A. Esse vai ser o vértice dele. Tudo que eu tenho que fazer é pegar o compasso, colocar a ponta seca nesse ponto A. Lembrando que não importa a abertura do compasso. E eu traço um arco aqui desse jeito, uma semicircunferência. O que eu tenho que fazer agora é pegar esse ponto de intersecção entre o arco e a minha semi-reta, colocar a ponta seca do compasso aqui e traçar um novo arco, até cruzar o outro. Pronto. Tudo que eu tenho que fazer agora é unir esse ponto onde os arcos se cruzaram, que eu chamei de ponto P, até o ponto A. E esse aqui é um ângulo de 60 graus, tudo bem? Para quem não acredita, a gente pode medir com um transferidor, mas nós já fizemos isso nos outros vídeos e nas outras aulas. Agora vamos tentar encontrar a bissetriz desse ângulo de 60 graus. O que eu vou fazer eu vou aproveitar esse arco que eu já desenhei, esse primeiro arco aqui, ó. Eu vou aproveitar ele, porque eu já tenho os dois pontos de intersecção do arco com os lados do meu ângulo, assim como eu tinha aqui nesse exemplo. Agora, o que eu tenho que fazer é, mantendo a abertura do compasso, colocar a ponta seca em um desses arcos, em uma dessas intersecções, aliás, vou colocar no ponto B, e prolongar aqui um arco. Agora eu vou colocar no ponto P e prolongar aqui outro arco. Pronto, os arcos se cruzaram. Então, unindo o ponto A esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q, eu tenho a bissetriz do meu ângulo de 60 graus. E como eu disse que a bissetriz divide o ângulo na metade, se eu medir esse ângulo com o transferidor, naturalmente o valor dele tem que ser 30 graus, porque 30 graus é a metade de 60. Vamos verificar? Então, eu vou pegar o meu transferidor e eu vou colocar o vértice do ângulo em cima do centro do transferidor, tendo cuidado de que aqui eu esteja com ele no zero. Eu estou usando a parte interna, a escala interna do meu transferidor. Olha só,
Aqui eu comecei no 0, certo? E aqui está exatamente no 30 graus. Então, sucesso, nós encontramos essa bissetriz. Eu posso agora tentar encontrar um ângulo de 15 graus, traçando mais uma bissetriz, a bissetriz do ângulo de 30. E o que eu vou fazer é exatamente o mesmo processo. Então, eu vou colocar a ponta seca do compasso aqui, vou traçar um arco, olha só, coincidentemente a gente pode usar o mesmo arco. Agora eu tenho esses dois pontos aqui, o ponto que era originalmente o ponto B e agora um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Tudo que eu tenho que fazer agora é o mesmo processo de construção. Ponta seca no ponto B, até traçar um arco aqui na frente. Ponta seca no ponto C, até traçar um outro arco aqui na frente. Juntaram os dois, onde eles se encontram, tem um ponto de intersecção, eu vou chamar esse ponto de R. Agora tudo que eu tenho que fazer é unir o ponto A ao ponto R, e eu tenho a bissetriz do ângulo de 30 graus. E a bissetriz do ângulo de 30 graus mede 15 graus. Certo? Nós podemos verificar isso com o nosso transferidor. Tudo bem? Então, colocando aqui no vértice, certinho, a gente vê que está entre o 10 e o 20, portanto, o 15. Não tem muita precisão nessa escala interna, eu devia ter usado a externa, mas a orientação da minha figura foi essa e eu tive que manter a consistência. Tudo bem, pessoal? Bom, isso é o que eu tinha para ensinar de bissetrizes, não é nada muito complicado. E eu peço que vocês olhem a lista de exercícios que eu vou colocar junto com esse vídeo para ver se vocês conseguem fazer as bissetrizes de alguns ângulos específicos que eu vou pedir para vocês desenharem usando não o compasso e régua, mas usando o transferidor. E aqui uma curiosidade é que o nome bissetriz vem do latim bi mais sectus, que significa separar em dois. Bi, dois, sectus, separar.